A paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 24 de março de 2025. Vamos orar? Antes de orar, vou ler alguns textos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para meditarmos e orarmos. Iniciando, vou ler o versículo 6, versículos 6 e 10, no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. São versículos do Sermão do Monte. Eu vou ler 3 do Sermão do Monte. Versículo 6, 10 e depois, no capítulo 6, o versículo 33. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes nós somos injustiçados, ou pelo menos consideramos que fomos injustiçados. Aos nossos olhos, nós fomos injustiçados, então nós temos sede de justiça. Mas existem vezes em que nós realmente fomos injustiçados, então temos sede de justiça. Mas Jesus está falando duas coisas de bem-aventurança. O que é o bem-aventurado? É a pessoa feliz, satisfeita. Aquela que está com a vida ganha, vamos dizer assim. Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, chegará a eles a justiça, mas não do jeito que nós pensamos. Às vezes nós queremos justiça dos homens. Calma. Não é disso que Jesus está falando. E no 10 ele diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em nome da justiça e até em nome de Deus se fazem muitas coisas. Muitas mesmo. Mas isso não quer dizer que é justo e nem que Deus mandou fazer o que tem feito. Entende? É bem diferente nós olharmos pela nossa ótica da justiça e olharmos pela ótica da justiça de Deus. A justiça de Deus não é do nosso jeito. Na maioria das vezes nós queremos vingança, não justiça. Então vamos ler o versículo 33 aqui no capítulo da frente. Capítulo 6 aqui de Mateus, continua no Sermão do Monte, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e justiça de quem? De Deus. Ele está falando do seu reino e da sua justiça. E essas coisas, que coisas que ele está falando? São coisas do dia a dia, do cotidiano. Comida, bebida, roupa, moradia, coisa que todo mundo sabe. Ele fala, você, Deus, o Pai do céu, sabe de tudo isso. Aí ele completa com o versículo 34, fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Por que ele acrescenta, basta cada dia seu mal? Porque às vezes nós queremos interferir na justiça de Deus e estragamos tudo. Lembra de Moisés? Moisés sabia que ele foi chamado para ser o libertador. Mas Deus não havia falado nada com ele ainda, e quando ele completa 40 anos, ele viu uma injustiça. Sim, algo injusto. E ele quis fazer justiça, só que ele matou o egípcio. Quando ele volta lá para falar com os hebreus, fala, esse aí é o assassino. E então ele temeu e fugiu. Só voltou ao Egito 40 anos depois. Mas ele pensava que estava fazendo justiça. Quando Deus fala da sua justiça, é a justiça do seu reino, não é a nossa ótica de justiça. Por isso, meu irmão, minha irmã, a minha pergunta é, qual sede de justiça você tem? E quando você é perseguido, injuriado, perseguido por causa da justiça, Jesus fala assim no 10, bem-aventurados sois os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por causa de uma perseguição injusta, a pessoa pode morrer. Então você tem que estar em dia com Deus. Porque seu é o reino de Deus, mas o reino de Deus só começa aqui.
O reino dele termina lá na glória, lá na casa de Deus, o céu. E ele continua dizendo aqui no versículo 11 e 12 de Mateus 5, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Faz parte da perseguição por causa da justiça. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós às vezes lemos um texto, eu estou com sede de justiça, eu sou perseguido por causa da justiça, então Deus vai tomar providência. Jesus está falando, olha, você é lá no céu o seu galardão, não é aqui na terra. Sim, mas nós confundimos e imaginamos que a nossa sede de justiça será cumprida aqui na terra. Eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, que não é dessa maneira que o Senhor fará isso. Lá em 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus defende os mais fracos. A justiça de Deus se compadece daquele que tem fome, daquele que tem frio, daquele que foi abandonado pela sociedade. Essa é a justiça de Deus. Mas muitas vezes nós queremos vingar a nós mesmos. Se eu fui perseguido, eu quero justiça. Se fizeram isso comigo, eu quero justiça. Mas Jesus não é disso que ele está falando. Ele está falando que ele quer que nós sejamos justos por ele. Ele nos fez justiça de Deus em Cristo Jesus, que não tinha nenhum pecado, mas morreu em nosso lugar. Isso é injusto? Sim. Mas nós precisamos compreender que é essa justiça que Deus quer que nós façamos. Outra coisa que eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos fazer guerra dando desculpa que estamos buscando a justiça, mas aqui fala que a justiça é de paz. E alegria no Espírito Santo. Quem faz injustiça e se alegra? Não é a justiça de Deus. Quem faz algo que é injusto e fala que é justiça e se alegra, não é a justiça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem buscado a justiça de Deus, tem buscado o reino dele primeiro, começa a se analisar. Nós precisamos nos analisar do que é justo e do que é injusto. Do que aquela nossa ótica é justo e Deus fala que não é bem assim, porque nós não conseguimos fazer como ele faz. Aqui em Romanos 12, no versículo 19, ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Isso é o que Deus diz. E nós, o que temos que fazer? Ele continua falando. Só que nós não fazemos isso e queremos que Deus nos vingue. Ele fala, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver brasa, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não é para você agredir o seu inimigo, ou achando que você é a justiça de Deus para agredir o seu inimigo. Não. Ele está falando, se o seu inimigo tiver sede, dele de comer, se tiver fome, dele de beber. É essa que é a justiça de Deus. Aí você amontoará brasas sobre a cabeça dele. E ele fala, não te deixe vencer o mal, vence o mal com o bem. Muitas vezes nós falamos que estamos fazendo a justiça de Deus, mas saímos agredindo o nosso inimigo, o nosso adversário. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para honrar a Deus, para fazer segundo o que Deus quer que façamos. Lá em Hebreus capítulo 10, esse mesmo texto de vingança do Senhor, no versículo 30, Hebreus 10, 30 diz assim, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí o versículo 31, o escritor de Hebreus fecha com a seguinte frase, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo.
Mas nós oramos por justiça e saímos correndo para fazer a nossa justiça. Queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E Jesus conta uma parábola dando exemplo de o que aconteceria, como é que se busca justiça. E ele fala isso lá em Lucas capítulo 18, a partir do 1 até o 8. E ele conta uma parábola para orar sempre e nunca desfalecer. Mas ele conta uma parábola de um juiz injusto que não respeitava Deus, não respeitava os homens, nem obedecia a Deus. Mas ele, nesse texto, ele diz no versículo 6 em diante: e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles? Vos digo que depressa lhes fará justiça. Aí ele faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem sede de justiça, que tem buscado a Deus e quer que Deus opere, faça livramento, cumpra no nosso país o que é justo, o que nós queremos justiça, e lutamos e clamamos e choramos e às vezes fazemos algumas coisas que até é considerado injusto pelo adversário. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão, minha irmã: enquanto nós não nos curvarmos diante de Deus e orarmos e clamarmos e chorarmos diante de Deus para que a justiça dele prevaleça na terra, e em especial no nosso país, nada vai acontecer. Nada vai acontecer porque nós estamos buscando a nossa justiça. Qual que é a justiça de Deus? Você imagina que Deus vai fazer igual eu faço? Igual você faz? Não. Deus pode muito bem pegar o nosso adversário, o nosso inimigo, e trazer diante de nós e dizer: perdoa-o. E ao ele ser perdoado, não tem mais crime contra ele, não tem mais pecado, ele foi perdoado. Então ele vai ficar livre. Mas não é essa justiça que eu quero ou você busca. Nós queremos que ele seja punido até que morra. Não é assim que funciona a justiça de Deus. Você lembra de Nínive? Jonas não queria nem ir lá pregar, ele fugiu. Por quê? Porque ele tinha raiva daquele povo. Aquele povo era um povo sanguinário, bandido, assassino, exterminava seus inimigos, fazia do corpo dos seus inimigos como se fosse o asfalto das suas cidades. Era assim que os ninivitas tratavam os inimigos, era só morto. Então, Jonas conhecia esse povo e não queria fazer justiça, ele não queria ir lá pregar o evangelho, porque ele falou para Deus: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, e se pregasse para aquele povo, eles iam se arrepender e o Senhor ia perdoar. E eu não queria. Então Deus tem que tratar com Jonas. Vai dar um pé de abroboreira e ele deita na sombra dele e fica todo faceiro, mas vem uma lagarta e come a abroboreira e ele fica triste e chora e clama a Deus. E Deus fala: você fica com pena, com dó de um arbusto que nasce, cresce e morre diante do sol, e não se compadece dos homens desta cidade? O que tem valor para você? O que é justo para você? Então nós queremos fazer a justiça nossa, não a de Deus. Mas Deus mandou nós buscarmos primeiro o seu reino e sua justiça. E a justiça de Deus é igual aconteceu com Nínive. Ouviram a pregação de Jonas, Jonas podia escrever um livro inteiro contando vantagem de que numa única pregação dele, o evangelho desceu sobre uma cidade inteira. E a cidade se arrependeu até o ponto do rei decretar jejum por 3 dias completo até para os animais. Mas ao invés disso, ele foi reclamar para Deus que era injusto. É injusto aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu te oriento, te aconselho e busco de Deus também eu compreender a justiça dele, porque às vezes eu quero vingança e não justiça. Mas Deus é justo, justíssimo, até o fim, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, de glória e poder, eu te louvo, te glorifico e te agradeço por ser justo, Senhor, principalmente conosco, porque às vezes não compreendemos. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, e te faça justo. Em nome de Jesus, amém.